O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Esse trecho, de novo, de Atos dos Apóstolos. São Paulo saiu da Grécia, quando ele fez aquele discurso belíssimo com eles, né? Quando ele falou da ressurreição dos mortos, muitos não aceitaram o que ele falou, mas alguns sim. O importante é que esses alguns sejam santos. Foi para Corinto. Chegou em Corinto, foi acolhido por Áquila e Priscila, que tinham sido expulsos de Roma, né? Por um decreto do imperador Cláudio. Uns foram expulsos, chegou, acolheu Paulo. Aqui vocês estão vendo, gente, que talvez a gente não dá tanta importância nas pregações, mas em todo processo de evangelização, existem as pessoas que acolhem os apóstolos, dão comida, dão trabalho. O que mais? Dão o suporte financeiro, a coleta, né? Em partes, os apóstolos fazem. Ou seja, todo mundo é importante. Se Paulo ficasse sem comer, como é que ele ia pregar? Cair lá de tonto. Não é não? Se ele ficasse sem um lugar para tomar um banho, pode até pregar, mas pregar fedido não é tão agradável, né? A não ser que tenha uma certa distância. Então, na igreja, não tem jeito de viver autossuficiente, né? Eu preciso de vocês para tudo. A minha comida vem de vocês, meu transporte vem de vocês, da irmã, todo. Quando eu estou triste, a acolhida vem de vocês, né? Tudo. Sem o suporte de vocês, não tem evangelização. Para de pensar que igreja é padre e freira. Isso tem que acabar. Cair por terra, ok? E como tinham a mesma profissão, Priscila e Áquila tinham a profissão de fabricante de tendas, Paulo trabalhou com eles, deu trabalho, né? Então, Paulo, enquanto estava sozinho, para ajudar a ter uma renda, trabalhou com Priscila. Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Às vezes tem que fazer isso, né? Aqui, talvez já tenha um suporte, o padre, eu talvez estou procurando trabalhar um pouquinho, não é por causa da minha vida de padre, é porque eu fiz umas besteirinhas lá atrás, né? A minha vida financeira, aí ela complicou agora, mas se não tivesse isso aí, o bom é que alguns padres falam, talvez Deus não queria, mas agora já foi, né? Né?
Você aprende, você erra e aprende, né? Mas se não tivesse minhas coisas no passado, um padre aqui, como tem já a estrutura pronta e as coisas já fluindo, ele pode se dedicar simplesmente à evangelização. Mas se eu parto com 10 paraunenses para a Amazônia, na missão, e às vezes eu vou ter que trabalhar lá para comer, junto com o povo, né? Sim ou não? Talvez é até bom você entender que não vai chegar lá e falar assim, não, o padre não vai trabalhar. Vai, porque o serviço de padre, na profissional, o chamado, a vocação do padre não é de autoritarismo, é de serviço. É uma forma, né? A vocação do leigo no mundo é outra, de ajudar aqui na igreja, tudo é outra. Não tem ninguém melhor que ninguém. Inclusive, pode existir um leigo muito mais santo que o padre. E depois, na hora da glória lá, se eu for para o céu, ainda bem que no céu não tem, o povo não vai ficar curtindo com a cara da gente, né? Vai, padre, essa gloriona aí, eu sei que essa glorinha, né? Por quê? Pela santidade. Não o fato de ser padre, pelo contrário, dá até mais chance de ser condenado, né? Mas não me coloca com mais glória, a não ser que eu seja um padre santo. Assim como pode ter um leigo santo. E se ele for mais santo que eu, vai ter mais glória. Um exemplo. Papa Sisto III, se não me engano, era o papa do diácono São Lourenço. O Papa Sisto, que é papa, foi martirizado, decapitado. Ok? A igreja tem memória do Papa Sisto, está aqui, opcional. São Lourenço, que era o diácono do Papa, foi questionado depois, onde está o tesouro da igreja. São Lourenço levou os pobres e disse, aqui é o tesouro da igreja. O povo, as autoridades da época, ficaram com ódio, né? E botaram ele numa grelha, queimado vivo. E o bendito, para me deixar bem confuso, ainda fala, pode virar que desse lado está assado. Da onde que vem isso, meu Deus do céu? Né? Se eu puser o dedinho lá, eu falo, Jesus, eu nunca ouvi falar desse cara, não. A não ser que a graça de Deus desça absurdamente. Como o martírio de São Lourenço foi muito mais sofrido, muito mais obrigatória a memória de São Lourenço. A do Papa não é. Eu posso simplesmente não fazer memória, como é opcional também, facultativa de Paulo VI. A de São Lourenço não é. E São Lourenço era diácono. Ele não era papa. Entendeu? Ou não? Que bom. Bem, Paulo foi pregar na sinagoga, lá em Corinto, para os judeus. E os judeus caçoavam dele. Não quiseram. Pobrezinhos, né? E quando chegou, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra. Ele parou de trabalhar, agora tem gente para produzir lá. É interessante, né? Entendeu? A prioridade é a palavra. Quando não tinha, ele precisou trabalhar. Chegou mais gente? Vai trabalhando aí, eu vou pregando. Mãos dadas. Ok? Mãos dadas. O padre está aqui pregando. Alguém teve que arrumar antes, teve depois. Se for um retiro, tem alguém cozinhando. Para que um faça. Na verdade, vocês têm que pensar assim, todo mundo de mãos dadas. Sem todo o resto, não tem pregador no retiro. Porque como é que vai ter retiro sem comida? Sem limpar? Sem arrumar a cama? Não tem.
Vamos pensar o que é a igreja, batizado, todo mundo com a sua função, e é impreterível, é insubstituível. Todas as funções são importantes. O padre está sendo usado para pregar, outros estão sendo usados para outros serviços. Então, quando chegou Timóteo e Silas, Paulo se dedicou só à palavra. Mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e diz: vós sois responsáveis do que pode acontecer. Eu não tenho culpa. Gente, é por isso. Deu tempinho, porque esses textos, você sabe, o texto é os 5 minutos atrasado, né? Mas olha só, Paulo está dizendo que vocês são responsáveis pelo que pode acontecer. Eu não tenho culpa. É por isso que essa bocona aqui, onde chega, está aí na missa? Se confessou? Está chifrando? Está pulando cerca? Porque eu não quero ter culpa depois, entendeu? Tirar o meu da... Oh, desculpa. Não quero ter culpa. Não quero ter culpa. Ok? Então, realmente, o que eu faço? Grito no deserto. E aí? Está rezando? Eu sou chato. Tem gente aqui na praça que fala: mamãe, toda vez, padre, toda vez. Toda vez, até morrer. Porque vocês vão ser responsáveis por não, né? Ontem eu fui lá em Porá, cheguei numa empresa lá para pegar o sangue do ofertório. Aí tinha um povo: está rezando? Não, padre, está aí na missa não. Quer confessar agora? Né? Tem que ser assim. Então Paulo fez isso. Ó, filho, estou te passando. Você não quer? A culpa é sua. Eu duvido que lá no juízo final o povo vai chegar: o senhor não falou isso para mim, padre. Falei. Nos 4 cantos. Eu só não pus os outdoor ainda. Se alguém quiser pôr outdoor aqui para Paraúna, nós põe. Né? Primeiro, não chifre sua esposa, nem seu esposo. Lá grandão na entrada. Depois, não falte às missas aos domingos. Ame, né? Quem quiser bancar aí, a gente faz os outdoor em todas as entradas de Paraúna. Vai ficar bem. O importante é que nós vamos pegar um povo que não vem na igreja. Então Paulo diz: eu não tenho culpa. E de agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos. Então Paulo foi pregar aos pagãos. E os pagãos se converteram, né? Crispo, chefe da sinagoga, e também alguns judeus. O chefe da sinagoga acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Então, todos a sua família, inclusive crianças. Ah, padre, mas depois fala: acreditavam e recebiam o batismo. Sim, a criança que não tem idade da razão, o pai acredita por ela e sabe que, como o Senhor quer batizá-la, batiza. Não é necessário que a criança saiba o que é batismo. Quando a mãe vai amamentar, eu nunca vi o menino chorando, aí a mãe com o peito aqui diz: fala o que é, senão não vai mamar. Se você não falar que é leite, não mama. Por que você dá o leite? Porque você sabe que é o melhor. Para o corpo é assim, para a alma também. Para a alma é o batismo. Por que você vai ficar? O que é? Se você não souber que é batismo, eu não batizo. Não, pelo amor de Deus. Nós temos que ficar falando esses tempos, porque fazer de conta que é até normal, mas é ridículo. E no Evangelho? Pouco tempo me vereis, depois pouco tempo me vereis de novo. Um tempo ficais tristes, a alegria, depois a tristeza vira alegria. Claro, esse ciclo que Jesus fala aqui é o tempo inteiro até hoje. Na época, era a crucifixão, depois a ressurreição, a alegria, a ascensão, tristeza, e a partir da ascensão, que é o que nós estamos vivendo, a alegria agora, ela é pela fé. Nós sabemos, gente, que muitos cristãos santos estão sofrendo muito hoje, nas guerras, na África, aqui no Brasil,
Muito. Nesse mundo, a alegria é pela fé lá no fundo da alma. No fundo da alma. Uma alegria de quem abraça a cruz, pela fé. Que depois se transformará numa alegria plena. Essa fala agora é de santo, não tem nada a ver comigo. Santa Teresa d'Ávila, dizem alguém aí, não sei quem, que ela disse que, depois que ela já estava no céu, que ela queria voltar para sofrer mais. Eu acho que eu jamais queria isso. Vou chegar lá no céu e falar, não quero nem saber, eu estou brincando. Vou estar intercedendo, né? Mas Santa Teresa d'Ávila queria sofrer mais para que a glória dela fosse maior. Porque a glória é uma participação mais profunda com a Trindade, que depende do tanto que você ama, que você é capaz de sofrer por amor. Quem sofre muito por amor, participa para sempre mais profundamente com a Trindade. Ou seja, no céu não é todo mundo igual. Quem vai na repescagem não é igual São Francisco, né? Que é muito humilde. E depois aquela glorinha fica para sempre. Tem uma hierarquia de quem ama mais, sofre mais por amor, tá? Então nesse mundo, o segredo é, no meio da dor, dessa tristeza, buscar a alegria profunda através da fé que se acha. Por isso tem que rezar. Quanto você mais reza, mais adora, comunga, mais você é capaz de achar essa ponta de alegria, que depois vai se transformar numa plena alegria, que é o que todo mundo sonha para sempre. Que Nossa Senhora, o Espírito Santo, nos conduza, mesmo nas provações, a conseguir descobrir a alegria. Só Deus pode fazer quem sofre feliz, mais ninguém. Não tem concorrente aqui, gente. Eu já falei 1000 vezes, e vou falar até morrer. Não tem concorrente. O que lá fora faz quem sofre feliz? Nada. Só aqui. Venham e chame-os lá fora, né? Chame os pecadores, todos, as baratas tontas. Põe as baratinhas aqui dentro. Só aqui tem sentido. Que Nossa Senhora nos ajude.